Agora nós vamos trabalhar sujeito e predicado. Nós vamos aprender a encontrar sujeito e predicado dentro de uma oração, ou seja, dentro de um período simples. O que é sujeito? É o termo da oração a respeito do qual se enuncia, se fala alguma coisa. Predicado, o que na oração, por meio de um verbo, se enuncia a respeito do sujeito. Vamos agora a alguns exemplos. A primeira coisa, gente, para você encontrar o sujeito da oração, você tem que primeiro encontrar o verbo. Sem encontrar o verbo, não tem como encontrar sujeito. Então, algumas pessoas ainda têm dificuldade de encontrar o verbo na oração. Como você encontrar o verbo? O verbo é aquela palavra que flexiona junto com os pronomes pessoais. Quais são os pronomes pessoais? Eu, tu, tá feio, mas é. Ele, nós, vós, eles. Então, aquela palavrinha que flexionar aqui dentro, ela é um verbo. Vamos tentar aqui, ó. Essa é a oração. As boas obras valem mais que os belos discursos. Vamos ver se o as é um verbo. Você fala, eu as, tu as, ele as, as, não. É verbo, é um artigo. Boas, eu boas, tu boas, ele boas, nós boamos, não existe. Então, boas não é verbo. Obras, eu obras, tu obras, ele obras, nós obras não é verbo. Agora valem, eu valho, tu vales, ele vale, nós valemos, vós valeis, eles valem. Então sim, valem é um verbo. Então é assim que você encontra o verbo da oração. Você encontra o verbo da oração flexionando. E se você tem dificuldade para encontrar o verbo, você flexiona palavra por palavra. Então, aqui nós temos o verbo valem. Então, você já achou o verbo. Pronto, eu falei que para achar o sujeito, você tem que encontrar o verbo. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer a perguntinha quem antes do verbo. Quem vale mais que os belos discursos? Quem vale mais que os belos discursos? As boas obras. Então, a resposta que você encontrar é o sujeito. Quem vale mais que os belos discursos? As boas obras. Então, você tem que fazer a perguntinha quem antes do verbo. A resposta que você encontrar é o sujeito da oração. Vamos a mais exemplos. O caso foi resolvido. Aqui o verbo é foi. Vamos fazer de novo igual eu fiz lá na outra fala. Vamos conjugar para ver se esse foi é o verbo mesmo. Então, eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós foste, eles foram. Pronto, conjugou, tirou a prova. O foi é o verbo. Aí você tem que fazer a perguntinha quem antes do verbo. Quem foi resolvido? Então, a resposta que você encontra é o sujeito. Quem foi resolvido? O caso. Então, mas professora, a senhora falou que a matéria era sujeito e predicado. Então, é isso, gente. Você achou o sujeito, tudo que sobra na oração, inclusive o verbo é predicado. Então, o caso é o sujeito. E foi resolvido é o predicado. Então, é assim que você encontra o sujeito e o predicado da oração. Primeiro, você acha o verbo, faz a pergunta quem antes dele. A resposta que você encontrar é o sujeito. Então, achou o sujeito, o que sobra é predicado. Vamos para mais um exemplo. Deixa eu tirar eu do rumo. Não vai ficar bem aqui. Vamos lá.
concordaram comigo. Então, vamos lá. Eu já achei aqui, já sublinhei o verbo concordaram. Então, vamos ver se concordaram é verbo mesmo. Eu concordei, tu concordaste, ele concordou, nós concordamos, vós concordastes, eles concordaram. Então, concordar é verbo, está confirmado. Continuando, para achar o sujeito, eu tenho que fazer a perguntinha quem antes do verbo. Quem concordaram comigo? A professora não tem resposta aqui escrita. Quem concordaram comigo? Daria sim eles, né? Eles concordaram comigo, mas não está escrito, então não tem problema. Você sabe que tem um sujeito, mas ele não está escrito. É a mesma coisa se eu falasse assim, ó, assistiram a aula da professora Alessandra. Quem assistiram às aulas? Gente, você nunca pode falar assim, os alunos, não pode. Você, se não tiver escrito, você pode falar não escrito, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Você não pode criar uma palavra, não. Você pode falar eu, tu, eles, nós, vós, eles, mas inventar uma palavra não pode. Então, quem assistiram à aula da professora Alessandra? Eles. Ou então, porque assistiram a eles, só pode ser eles. Certo? Mas, professor, o eles não está escrito. Não tem problema, não está escrito, mas você sabe que é eles. Ah, tá bom. Se o sujeito não está escrito, o que é o predicado? O predicado é a oração inteira, porque o sujeito não está escrito. Então, quando o sujeito não estiver escrito, a oração inteira será predicado. Vamos para outro exemplo. Meu pai e minha mãe concordaram comigo. Eu já coloquei aqui, concordaram é verbo. Então, vamos tirar a prova se concordaram é verbo mesmo. Eu concordei, tu concordaste, ele concordou. Tá aqui embaixo, viu? Eu conjuguei todos os verbos para vocês verem. Nós concordamos, vós concordaste, eles concordaram. Então, tá tudo ok. O concordar é o verbo. Então, você achou o verbo? Agora, nós vamos fazer a perguntinha aqui, ó, antes do verbo. Quem concordaram comigo? Olha a resposta. Meu pai e minha mãe. Então, meu pai e minha mãe é o sujeito. Mas, professora, são dois, não tem problema nenhum. Certo? A resposta que der o sujeito. Quem concordaram comigo? Meu pai e minha mãe. Então, meu pai e minha mãe são os sujeitos da oração, certo? E aqui você já vai saber que tem mais de um sujeito mesmo, porque o verbo tá concordaram. Então, concordaram tem que ser mais de uma pessoa. Então, se você achou o sujeito, como eu já falei, tirou o sujeito, o que sobra é predicado. Então, concordaram comigo é o predicado. Vou dar uma limpada aqui e fazer de novo, só para ficar separadinho. Então, quem concordaram comigo? Meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe é o sujeito. Concordaram comigo é o predicado. A matéria é essa, gente. É para vocês encontrarem para mim o sujeito e o predicado. Agora vamos para mais um exemplo. José, agora nós vamos fazer juntos. José saiu mais cedo. Então, qual que é a primeira coisa que nós temos que fazer? Achar o verbo. Porque sem achar o verbo não tem como você fazer. Então, eu já sei que o verbo é saiu. Quem não sabe vai falar, eu José, tu José, ele José. Não, José não é verbo, não. Eu mais, tu mais, ele mais. Não existe isso. E também mais não é verbo. Eu cedo, tu cedos, ele cedo. Não existe isso. Então, cedo não é verbo. A única palavra que é verbo é o saiu. Eu saí, tu saíste, ele saiu. Achou o verbo, você vai fazer a perguntinha quem antes do verbo. Quem saiu mais cedo? Quem saiu mais cedo foi o José. Então, José é o sujeito e saiu mais cedo é o predicado.
Então, sujeito, predicado. Ok? Então, vou limpar para fazer o de baixo. As crianças correm. Vamos achar o verbo primeiro. Eu criança, tu criança, ele criança. Criança não é verbo. Eu corro, tu corres, ele corre. Nós corremos, vós correstes, eles correm. Então, tá aí, confirmado. Correm é o verbo. Então, vamos circular o verbo. Qual que é a perguntinha que você faz antes do verbo? Quem... Oxe, ficou feio, hein? Vamos pôr só aqui, ó. Quem correm? Quem correm? As crianças. Então, as crianças é o sujeito. E o correm é o predicado. Mas, professora, correm é o verbo e o predicado? Sim. Se só tem o correm, ele é o verbo e o predicado? Sim, ele é o verbo e o predicado. Só sobrou ele é o predicado. Agora, cantam muito bem. Vamos achar o verbo. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Ótimo, cantam é o verbo. Aí você vai fazer a perguntinha. Quem cantam muito? Ixi, exagerei. Quem cantam muito bem? Eles cantam muito bem. Mas o eles não está escrito. Não está escrito, mas eu sei que o sujeito é eles. E a oração inteira, então, é o quê? Predicado. Por quê? Porque o sujeito não está escrito, certo? A gente fala muito assim, gente, tipo assim, fui à feira. Todos sabem que o sujeito aí é eu que fui à feira, mas não está escrito. Então, necessariamente, não é obrigado o sujeito vir escrito na oração, mas você sabe que ele existe. Então, se o sujeito não estiver escrito, a oração inteira é predicado. Vamos para outra. Eu e você alcançamos uma média ótima. Então, você tem que achar o verbo. O verbo é... alcançamos. Aí você vai fazer a perguntinha. Quem alcançamos uma média boa? Então, quem que alcançamos a média aqui? Nós estamos falando de eu e você. Então, eu e você é o sujeito, porque a oração está falando de eu e você. Então, eu e você é o sujeito. E alcançamos uma média boa é o predicado. Predicado. Não deu para escrever, mas está sabendo. Deixa eu fechar para ficar mais organizadinho. Vamos lá. Eu e você é o sujeito. Quem alcançamos uma média boa, eu e você. E alcançamos uma média boa é o predicado. Olha, lá na plataforma de vocês está classificando o sujeito, porque o sujeito, a gente classifica ele em sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, indeterminado, oração sem sujeito. Mas nós não vamos trabalhar aqui a classificação. O que eu vou exigir na avaliação de vocês é só vocês saberem encontrar o sujeito, porque o importante, gente, do conteúdo é esse, é você saber achar o sujeito, você saber achar o verbo e encontrar o predicado, ok?